Sem atendimento, o Hospital Universitário da capital fecha a emergência. Superlotação e falta de estrutura são os principais problemas. Assalto à joalheria. Troca de tiros entre PMs e assaltantes termina com o policial militar baleado. Reforço na educação. 16 escolas do estado passam a oferecer ensino médio em tempo integral. Bola na rede. Campeonato Catarinense começa com 11 gols na primeira rodada. Estudantes colombianos homenageiam com música a Chapecoense 2 meses após a tragédia. Olá, boa noite. Nós começamos o Band Cidade de hoje falando sobre saúde e a notícia não é boa. Pois é, a emergência do Hospital Universitário HU, em Florianópolis, foi fechada no sábado, continuou assim ontem e durante todo o dia de hoje. O atendimento foi interrompido na noite de sábado, depois que um paciente quebrou o vidro da recepção. Ontem, apesar do objeto ter sido reposto, a direção apontou outro grave problema para permanecer fechado: a superlotação. O incidente aconteceu no momento que a emergência estava à porta aberta, ela estava com atendimento normal. Informações da ficha de atendimento mostram que o paciente aguardou apenas 15 minutos. Ele de fato, com os pés, derrubou o vidro que fica junto às recepcionistas da instituição e nesse momento, realmente por uma questão de segurança, nós realizamos uma suspensão temporária do atendimento. E que a gente agora, para avaliação, manteve até esse momento, inclusive discutindo com as equipes e com a própria rede. Já que o movimento de greve está permanecendo, nós precisamos buscar mecanismos alternativos efetivamente para a solução do problema, já que entendemos que o HU não está conseguindo dar conta de toda essa demanda. De acordo com a direção do hospital, apenas os casos de emergência estão sendo atendidos. Os atendimentos referenciados normal, então efetivamente nós estamos com essa ocupação na emergência por conta também dos atendimentos referenciados e também os pacientes que chegam à porta e o pessoal do acolhimento, os enfermeiros do acolhimento e classificação de risco identificam a necessidade de atendimento, nós estamos fazendo. O fato que nós não conseguimos é manter realmente a porta aberta. E agora há pouco a direção do HU decidiu reabrir a emergência do hospital. Os funcionários da Prefeitura de Florianópolis decidiram manter a greve até pelo menos o dia 7 de fevereiro. A decisão foi tomada em assembleia na tarde desta segunda-feira no centro da cidade. Dirigentes sindicais afirmaram que devem questionar na Justiça a aprovação da lei que altera o Estatuto dos Servidores Públicos. A greve dos servidores de Florianópolis foi deflagrada no dia 17 de janeiro. As escolas de samba estão recorrendo à criatividade neste ano. Sem verba do governo municipal, estão contando com a iniciativa privada para garantir o desfile. O anúncio feito em novembro pelo então prefeito César Souza Júnior, que não iria repassar nenhum recurso municipal para o desfile de carnaval, pegou as escolas de samba de surpresa. Nós já estamos fazendo um planejamento durante o ano todo, junto com a prefeitura, a iniciativa privada, e assinamos o convênio em setembro, onde a prefeitura nos credencia e nos autoriza a fazer o carnaval de Florianópolis com as condições já pré-estabelecidas em contrato. Com essa assinatura, as escolas foram para as compras, fizeram seus contratos, colocaram literalmente o bloco na rua e fomos surpreendidos em novembro com o anúncio do prefeito de que esse recurso não seria repassado às escolas de samba. Algo que nos pegou de surpresa, repito, só que tivemos que agir rápido, né? Temos uma lei Rouanet que a gente já tinha se programado durante o ano. A princípio era para ser um complemento do projeto, se tornou nesse momento a principal fonte de recursos das escolas de samba. O valor de R$1.200.000 que seria repassado pela prefeitura está fazendo muita falta. As escolas estão tendo que usar a criatividade e reaproveitar materiais para poder dar conta de concluir os trabalhos
e estar com tudo pronto no dia do desfile. A ajuda para que o desfile aconteça virá este ano somente da iniciativa privada. Duas grandes empresas, uma do ramo da energia elétrica e outra do varejo, se comprometeram com recursos para o carnaval, somando quase R$1 milhão. A expectativa ainda é conseguir verba de outras empresas para alcançar o montante de 4 milhões. Essa semana é uma semana muito decisiva porque mais empresas estão sentando conosco a ponto de firmar e confirmar o aporte. E é isso, é uma luta muito grande, é uma situação que não é restrita só a Florianópolis, o cenário nacional infelizmente é isso, uma crise muito violenta, muito grande. E o Carnaval tem que estar preparado para se reinventar também e arrumar alternativas para fazer um grande desfile. Mas enquanto isso, as escolas seguem com os preparativos e com os ensaios, que além das quadras, estão acontecendo também na Praça 15 de Novembro. Foi confirmada hoje a realização do Carnaval em São Francisco do Sul. Para a estrutura da festa, estão previstos cerca de R$300 mil do governo do estado e uma parceria entre a Fundação Cultural e Iniciativa Privada, que vai repassar R$60 mil para a Liga das Escolas de Samba da cidade. O desfile não será competitivo e está programado para ser realizado no dia 26 no Centro Histórico. E a Prefeitura de Biguaçu também vai buscar recursos para a realização do Carnaval 2017 junto ao governo do estado. Sem o recurso estadual, o evento será cancelado em virtude da atual situação financeira. No Oeste, 4 pessoas foram presas por suspeita de fraude em concurso público. Matéria de Elisandra Vissotto. As 2 mulheres e os 2 homens foram presos logo após a prova. As mulheres estavam com os papéis guardados no sutiã. A Polícia Civil investiga o caso desde 2016, quando recebeu informações de que essas pessoas poderiam ter as respostas da prova. De acordo com a polícia, os candidatos concorriam aos cargos nas áreas de odontologia, assistência social, psicologia e no serviço municipal. 78 pessoas estavam fazendo a prova do concurso público. A Prefeitura Municipal de Jardinópolis disse que não foi comunicada oficialmente sobre o fato e não quis se pronunciar sobre o assunto. Elisandra Vissotto, de Chapecó. Você vai ver a seguir novidade. Começam esta semana as matrículas para o ensino médio em tempo integral, mas a novidade é apenas em algumas escolas. E veja também os gols da primeira rodada do Campeonato Catarinense que começou no fim de semana. Band Cidade volta já. Começam na quarta-feira as inscrições para o ensino médio integral na rede pública de ensino do estado. Ao todo, 16 escolas em todas as regiões de Santa Catarina oferecem a modalidade. Por enquanto, estas salas estão vazias, mas em algumas semanas os alunos do ensino médio integral vão movimentar estes corredores. Nesta escola em Palhoça, na Grande Florianópolis, serão pelo menos 6 turmas, com o total de aproximadamente 180 alunos participando desta nova modalidade de ensino. Nós achamos necessário sim que houvesse essa mudança. E como isso aí é piloto na nossa instituição, estamos apostando que vai dar certo. A nova proposta do ensino médio em Santa Catarina vai além da ampliação do horário das aulas. O objetivo é fornecer aos estudantes oportunidades de formação e também desenvolver valores e competências para a vida pessoal e profissional. E aí, as aulas vão além do ensino das disciplinas tradicionais, como português, matemática e história. A iniciativa começa neste ano e será implementada por meio de uma parceria entre a Secretaria de Educação do Estado, o Instituto Ayrton Senna e o Instituto Natura. O prazo de matrícula se encerra no próximo dia 6.
As disciplinas vão ser as mesmas, mas a forma de trabalhar elas é que vai mudar. Então, além daquele conhecimento que você vai desenvolver na disciplina propriamente dita e com o professor da disciplina, você vai ter espaços nessa jornada ampliada para fazer a integração desse conhecimento. Então, vamos ter projetos integradores, nós vamos ter projetos de intervenção na comunidade, nós vamos ter projetos de desenvolvimento pessoal que o estudante vai construir junto com os professores. Serão 4 dias de aula das 7h30 da manhã até as 5h15 da tarde e um dia das 7h30 da manhã até 12h15. A procura pelas vagas no ensino médio integral surpreendeu o secretário, que acredita que a mudança vem para diminuir a evasão escolar, que é mais significativa justamente no primeiro ano do ensino médio, série em que o programa será oferecido. Depois, ele vai ser ampliado. Agora, ainda no primeiro semestre desse ano, o Ministério da Educação deve lançar um novo edital e nós esperamos apresentar novas escolas para esse projeto. Os gestores e professores foram preparados para a nova modalidade, que deverá ser expandida para mais escolas no ano que vem. Até o ano que vem, a meta do Ministério da Educação é ter 500 mil jovens do ensino médio integral. Pelo Plano Nacional de Educação, PNE, até 2024, 50% dos matriculados deverão ter que cumprir jornada escolar em tempo integral, no ensino médio. Em Santa Catarina, penso que existam mais ou menos 160, 170 escolas de ensino médio. A questão é se o Estado e os outros estados também terão escolas com estrutura e infraestrutura para cumprir o plano. A educação integral é uma alavanca forte para o reordenamento social, principalmente nas regiões mais carentes. Essa ação faz parte das mudanças no ensino médio, contestada por muita gente, mas temos que admitir que o período do ensino médio estava representando um tempo sem aproveitamento adequado e precisava ser revisto. O bom será quando tivermos condição de oferecer educação integral desde o ensino infantil para todos. Uma perseguição na BR-101 em Palhoça terminou com 2 suspeitos detidos e um policial militar ferido. Estes e outros assuntos no nosso Giro de Notícias. Os 2 homens tentaram assaltar uma joalheria. Quando a PM percebeu a movimentação dos bandidos, começou uma troca de tiros no meio da rodovia. Eles estavam em uma motocicleta e, por causa da perseguição, caíram no meio da pista. Um deles conseguiu fugir e foi pego dentro de um shopping e o outro foi detido ainda na BR-101. O policial atingido está estável e foi levado para o Hospital Regional de São José pelo helicóptero Águia. Desde as 10 da manhã, os vereadores em Florianópolis seguem com a sessão extraordinária que coloca em discussão e votação o pacote de medidas enviadas pela Prefeitura e que busca reduzir os gastos públicos. É o 5º dia de votação. Desde terça-feira passada, as votações ocorrem sob muita polêmica e protestos. Está oficialmente aberta a colheita da maçã em Fraiburgo, no meio-oeste de Santa Catarina. A solenidade que marcou o início começou hoje e contou com a presença do governador Raimundo Colombo. De acordo com informações da Associação Brasileira dos Produtores de Maçã, a safra 2017 está sendo classificada como excelente e será em média 20% maior que a de 2016, com um potencial de colheita em torno de 1,2 milhão de toneladas no país. Cerca de 600 mil em Santa Catarina e aproximadamente 200 mil toneladas na região de Fraiburgo. Agora o futebol. 11 gols foram marcados na rodada de abertura do Campeonato Catarinense. No sábado, os visitantes se tornaram indigestos para os anfitriões. Em Floripa, Figueirense e Brusque jogaram no Scarpelli e num jogo de muitas faltas, quem criou primeiro a melhor chance foi o Brusque. Mas o goleiro Luiz Carlos salvou para o Figueira. Só que no finalzinho da primeira etapa, o Furacão fez o primeiro gol da temporada 2017. Anderson Aquino acertou o cantinho. E depois de Bill perder 2 chances seguidas, os visitantes empataram num belo lance com Michel. E viraram o placar quando Arthur assinalou penalidade nessa jogada. Assis na cobrança mandou no meio e levou os 3 pontos para o Vale do Itajaí. Final, Figueirense 1, Brusque 2. Ainda temos atletas a estrearem, né?
É o caso do Zé Love, caso do Leandro Almeida, né? Caso do Helder. Então, são jogadores que gradativamente estão entrando em condição para que possa até aumentar e melhorar o leque de opções vindo do banco. E assim como aqui em Florianópolis, no sul do estado, no jogo que de fato abriu o Campeonato Catarinense, os visitantes simplesmente não tomaram conhecimento dos donos da casa e levaram a melhor. Quase 3.000 torcedores foram a Heriberto Rios e viram o Avaí ganhar do Criciúma. O gol decisivo saiu dos pés de Denilson. Final, 1-0 para o Leão da Ilha. E vem cá. Dizer o quê dessa dancinha do autor do gol, hein? Jesus amado. Acho que foi um belo jogo, um belo clássico. E parece que o Avaí não vencia aqui há algum tempo já e acabou vencendo o jogo hoje. É um tabu que a gente quebra aí. No gramado sintético de Itajaí, o Barroso fez o primeiro contra o Jack com o Safira. A Aldair empatou nesse canhonaço. O Joinville alcançou a virada com o Max. E aos 42 do segundo tempo, Robenval fez o gol de empate. E ficou assim, Barroso 2, Jack também 2. No outro jogo da rodada de abertura do Catarinense, Metropolitano e Tubarão ficaram no 0-0 no estádio do SESI em Blumenau. A segunda rodada do estadual está marcada para acontecer na quarta e na quinta-feira desta semana. Porém, o Avaí já volta a campo amanhã em jogo válido pela Primeira Liga contra o Londrina na Ressacada. E a Chapecoense iniciou com o pé direito catarinense. Venceu o Inter de Lages, o jogo foi na Arena Condá. Na entrada da Arena Condá, a torcida estava animada para a estreia do catarinense. Em campo, a Chape correspondeu à expectativa dos torcedores. Neste contra-ataque, Niltinho abriu o placar para os donos da casa. O Inter chegou com perigo neste lance de Parrudo, mas Arthur fez uma boa defesa. João Pedro mandou para o Wellington Paulista, que fez o segundo para a Chapecoense. No segundo tempo, os donos da casa continuavam se destacando. Mais uma vez, Niltinho chegou com perigo, mas Neto Volpe, inspirado, fez uma boa defesa. Neste lance, Enercino diminuiu para o Inter de Lages. E aos 71 minutos de jogo, a torcida homenageou as 71 vítimas do acidente com o Verdão do Oeste catarinense. Fim de jogo na Arena Condá, Chape 2, Inter de Lages 1. 2 meses após a tragédia com o avião da Lamia, a Chapecoense estreou no Campeonato Catarinense, fez o dever de casa, venceu o Inter de Lages e conquistou 3 pontos. E os 2 gols que fizemos foram em lances de simplicidade. Então, isso que eu tenho pedido aos atletas. Nós temos um bom time tecnicamente falando. E o que eu tenho que corrigir agora, imediatamente, é que a nossa equipe não oscile ao longo do jogo. Mas cometemos incrivelmente 2 erros, em 2 bolas paradas a nosso favor, um escanteio e uma falta lateral. Acabamos levando 2 contra-ataques. Além disso, também não tivemos posse no primeiro tempo. Eu acho que a equipe sentiu um pouco a ansiedade da estreia. Mas no segundo tempo me agradou o poder de reação, conseguimos criar, fizemos um gol. Poderíamos até ter chegado do empate, mas ainda faltou alguma coisinha que pode ser corrigida no decorrer do campeonato. E daqui a pouco a gente fala mais da Chapecoense sobre outra homenagem dos colombianos ao time de Santa Catarina. E você vai ver depois do intervalo. Bom momento para o agronegócio. Cooperativas de crédito esperam a retomada de investimentos neste ano. E veja também a homenagem à Chapecoense e aos catarinenses, feita pelos alunos colombianos do Festival de Música de Santa Catarina. O Band Cidade volta já. O ano começou com perspectivas positivas para o agronegócio. As cooperativas de crédito esperam a retomada de investimentos. O ano de 2016 foi difícil para a economia do país e no campo não foi diferente. A escassez do milho interferiu diretamente na produção dos animais. O estado colheu menos da metade do que consome e o preço do grão foi lá nas alturas.
Mas apesar da crise, no fim, o ano encerrou de forma produtiva para as cadeias de proteína, que voltaram a recuperar ou a manter margens mais positivas. Com o campo equilibrado, as cooperativas de crédito também conseguiram fechar 2016 com bons resultados. Por que foi positivo para o Sicredi? Até pelo viés que a cooperativa tem de estar muito próxima ao sócio, enfim, ao negócio do seu sócio. Então, isso oportunizou para o Sicredi um ano muito bom, apesar de toda essa crise que o país todo enfrentou e, consequentemente, o estado de Santa Catarina também. E para 2017, a expectativa é ainda melhor. O gerente regional de desenvolvimento do Sicredi explica que outras agências devem ser abertas pelo Estado e, com isso, novos clientes devem ser atraídos pela proposta da cooperativa, que visa ajudar o cliente em seus negócios e na obtenção de lucros. Ela está otimista com relação à Sicredi nacional e aqui em Santa Catarina também, na abertura de novos pontos de atendimento, no incremento de novos associados, mais recursos disponíveis à população e está impulsionado isso principalmente pela expectativa de melhora na economia. Bom também para os produtores de bovinos de corte, por exemplo, a expansão da produção mundial de carne bovina em 2017 deve ser de aproximadamente 1,4%. Só a China deve importar neste ano 950 mil toneladas de carne bovina, uma elevação de 15% em relação a 2016. Na noite de ontem, os alunos colombianos do Festival de Música de Santa Catarina fizeram uma emocionante homenagem à Chapecoense e aos catarinenses em lembrança ao acidente que vitimou 71 pessoas há 2 meses. Bueno, nosotros decidimos hacer este homenaje porque igual que muchos de los que estamos aquí, ellos eran jóvenes que estaban pues tratando de conseguir sus sueños y bueno, sabemos que era un equipo que hace mucho no entraba a una final y pues lucharon mucho tiempo para llegar hasta ese punto. Pues ver el accidente que pasó y pasó precisamente en nuestro país, pues eso nos tocó mucho y cada uno de nosotros lo sentimos como propio, como si hubiesen sido pues nuestros primos, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestra hinchada. O Band Cidade desta segunda-feira termina aqui. Fique agora com o Jornal da Band. Boa noite. Boa noite, até amanhã.